Agora eu queria chamar para essa conversa a Caterine Otondo, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bem-vinda, Caterine. Oi, Miriam, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todas e todos. Caterine, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o plano diretor e por que essa discussão é tão importante. Hoje vai ter a votação do plano, Caterine? É, é a votação da revisão, né? O plano ele foi feito em 2014 e já era previsto no próprio plano rever, porque a cidade a gente vê que ela vai se é muito dinâmica, ela vai crescendo e vai se modificando muito rapidamente, né? Então, toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano para a gente se organizar, para ver onde a gente vai crescer. Então, é um plano que pertence a nós, né, cidadãos e cidadãs. Por isso que ele é E bem o que está importante. sendo e o que está sendo discutido aqui na cidade de São Paulo, que está sendo criticado pelos arquitetos e urbanistas? Olha, o que está sendo sobretudo criticado é uma ferramenta que tem no plano de 2014, que é bastante interessante, que ela diz o seguinte: nas regiões onde tem metrô, terminal de ônibus, corredor de ônibus, que o Estado já investiu um monte de recurso, é importante que mais pessoas morem lá. E que as pessoas, ao invés de ir crescendo a cidade nas suas fronteiras, a gente vá, o que a gente chama de adensando a cidade, morando mais junto, né? Então, o plano previa esse crescimento e dá para ver em vários bairros, Vila Mariana, Pinheiros, Lapa, que a cidade foi se modificando por essa ferramenta. O que está acontecendo agora é que eles estão propondo ampliar a área que podia construir, né? Antigamente você tinha um raio menor de 300 metros e agora eles estão querendo fazer muito maior. Acontece que quando a gente faz isso, a gente acaba entrando no meio do bairro. Isso acaba modificando muito e transformando bairros que são residenciais, que têm casas mais baixinhas, na sua totalidade. Sem fazer, eu acho que isso que é a grande questão, os devidos estudos. Deu certo essa ferramenta? As pessoas estão morando bem? De fato, a ideia de ter mais gente morando perto do metrô, isso aconteceu? Quais são essas pessoas? Porque a intenção era que fossem pessoas de uma renda mais baixa, né? Porque são apartamentos pequenos, alguns com uma ou sem nenhuma vaga de garagem. Isso de fato aconteceu? A gente não sabe. Então, agora eles estão mudando uma coisa que a gente ainda não sabe se foi boa ou não para a cidade, e não só aumentando onde pode ter prédio, mas aumentando o tamanho do prédio, que antes era até 60 metros, agora passa para 80 metros quadrados, o que definitivamente não é a classe social que o plano original tinha previsto para morar perto do metrô. O chefe da Folha de São Paulo fala que esse plano diretor, do jeito que tá, ele vai dar mais moradias para quem tem mais dinheiro. E é isso que a gente precisa, Caterine? Não, eu acho que não. Eu acho, sabe, que o que a gente precisa na nossa cidade é uma cidade muito rica, São Paulo. A gente precisa enfrentar de fato as desigualdades. Não dá para acreditar que uma cidade que tem 9 bilhões em caixa tem 40 mil pessoas morando na rua, né? Então, se a gente faz uma lei, ainda por cima, que aumenta a desigualdade, a cidade vai ficando cada vez menos urbana, vamos dizer assim, no que a gente acha que é importante, que é uma cidade diversa, equilibrada em relação ao meio ambiente, em relação às águas, né? Então, se você deixa morando perto do metrô, quem pode comprar um carro, as pessoas que não podem comprar carro, elas continuam morando super longe do metrô e continuam passando 3 horas dentro de um ônibus ou dentro de um metrô. Então, aumenta as desigualdades. O que todo mundo quer, eu acho que isso todos os paulistanos querem, é uma cidade menos desigual. A gente precisa enfrentar essa questão. E o plano, ele tem possibilidades de enfrentar essa questão. Mas Agora, o não nessa plano parece revisão. que foi muito mexido, né? Essa revisão aí mexeu. Mas e como é que tá a cabeça dos vereadores? Dá para a gente estimar se eles vão aprovar esse adensamento, essa verticalização que você falou?
Olha, não dá para prever o que vai acontecer. Eu conversei com várias pessoas e a grande maioria acha que vai de fato passar, né, do jeito que, né, que está sendo proposto. O que a gente precisa agora fazer, enquanto sociedade civil, é se organizar, porque o plano ele é a fotografia daquilo que a gente quer, daquilo que queremos para a nossa cidade, né? E eu achei essas movimentações muito interessantes. E para nós, arquitetas e urbanistas, né, saber que as pessoas se interessam pela sua cidade, querem uma cidade melhor, é um grande alento, né? Então a gente precisa se organizar. Assim, não quer dizer que amanhã vai aparecer prédio em tudo quanto é lugar. A gente precisa realmente pressionar para que não apareçam esses edifícios. Mas, de fato, é uma revisão que foi feita de uma maneira um pouco atropelada. E como é que fica o trânsito em relação a essa proposta, né, dessa revisão do plano? Apesar do prefeito falar que não vai mudar nada, a questão do trânsito, a gente já sabe que o carro não é uma máquina do século XXI, né? Então, você fazer um prédio com um monte de vaga na garagem, perto de um metrô e de ônibus, é um contrassenso, é um paradoxo, não faz sentido nenhum. Então, claro que vai aumentar o trânsito, porque a gente vai ter mais apartamentos, né, perto desses núcleos de mobilidade que a gente chama, onde já passam muitas pessoas, né? Esses lugares, eles deveriam ser do pedestre. Onde tem uma estação de metrô, deveria ter uma praça, deveriam ter calçadas largas, e não mais carro, né? Porque daí aumenta o trânsito, e aí tira a calçada, e aí põe mais rua. Isso a gente já viu que deu errado na cidade. Ou seja, a coisa está muito evidente para a gente ignorar. Olha, o Carlos Henrique Antunes, Carlos, obrigada aqui pela sua mensagem. Ele está comentando assim: legal, vamos destruir comunidades, causar um monte de problemas sociais por causa de uma revisão atropelada. É uma revisão atropelada, Caterine? Por quê? Porque ela foi feita em várias etapas e a gente não teve tempo, eu acho que isso que é o mais importante, de entender o que de fato aconteceu com o plano de 2014 na cidade. Isso é muito importante. Então o plano ele é a regulação. Como a gente vai regular em cima de dados que não estão precisos, sabe? Então, eu acho que sim, é uma revisão que o texto foi se modificando, é um documento de 400 páginas, né? Então, até nós mesmos especialistas, né, é um documento que tem uma certa densidade, ele não é muito difícil de ler, mas ele tem uma densidade. São muitos parâmetros. Então, esse apressamento, né, nesse momento, eu acho que a gente sai perdendo, a cidade como um Ó, todo. sim, o Sigefredo, Sige, obrigada pela mensagem. Ele fala assim: os interesses do mercado imobiliário atropelarão as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Tem uma força imensa, né, desse poder econômico do mercado imobiliário que está atuando nessa decisão, não tem, Caterine? Tem. O mercado imobiliário é uma grande força econômica da nossa cidade, ele faz a história da nossa cidade, né? A gente não pode dizer, olha, agora vocês, né, demonizá-lo, mas o que a gente precisa é regulá-lo. Às vezes elas estão protegidas, o que não estava protegido é a outorga. O que quer dizer outorga? É que se uma construtora quer fazer mais, vamos dizer, área num terreno que é permitido, ela paga para a prefeitura um recurso financeiro, e com esse recurso financeiro a prefeitura faz bens sociais, drenagem de rios, parques e, sobretudo, habitação. Isso tudo vai para um fundo, né? Agora, isso não estava garantido nessa última revisão do relator, do vereador relator. Então, isso foi uma grande crítica, né? Agora parece que vão dar foi um passinho para trás. Então, eu acho que as ex, elas foram uma grande conquista da cidade. A gente, quando viaja, vai dar palestra, todo mundo pergunta das ex. Essa é uma ferramenta muito importante e ela precisa ser preservada sim. Olha, o Luiz Bem Machado da Silva, Luiz, obrigada. Ele fala assim: é uma pergunta. Há a possibilidade de expropriar os prédios abandonados no centro para construir moradias populares em algum momento? Isso é foco também do plano diretor?
Essa é uma regra muito bacana que o Plano Diretor de 2014 colocou, que é o IPTU progressivo, né? Então, ele entende que todo edifício que está na cidade, ele tem uma função social, né? Então, isso é muito importante porque os prédios, eles fazem parte de um conjunto, que é o conjunto urbano da cidade. Então, se o prédio está abandonado ou está esperando para especular financeiramente, o plano diretor vigente, que está sendo revisto agora, previa que ele não estava fazendo a sua função social. Então, a prefeitura tinha o direito de, a partir de uma série de procedimentos, tomar esse edifício. A prefeitura tem feito isso, existem planos de reforma de vários apartamentos que já estão em curso, mas são ações muito demoradas e que têm uma escala pequena. Mas isso já é previsto e é um dos grandes aspectos positivos desse plano diretor. Tá certo, Caterina, a gente já está quase encerrando, mas eu queria te perguntar de que maneira um cidadão comum pode, pelas redes sociais, onde é que ele pode se manifestar para, enfim, eu até te perguntei isso do plano diretor, porque se estava sendo uma decisão assoberbada, porque ele começou lá em 2014, mas depois você me explicou, né, que foi tendo uma série de É, alterações e que agora temos aí é. um Frankenstein, né, pela frente. Eu acho que essa é a pena, porque o plano de 2014 era um plano bastante preciso. Ele tinha, óbvio, que tem problemas, todo plano, imagina, uma cidade como a nossa, é muito difícil você planejar, né? Mas ele tinha um começo, meio, fim, ele tem uma razão, ele tem um sentido. Essa revisão, ela está descaracterizando o plano, ela está piorando em vários sentidos e não tem um sentido de unidade. Eu acho que para o cidadão comum, a gente precisa fortalecer sim os conselhos municipais, que são ótimos, que são entradas muito importantes para a gente participar, as redes sociais, as ONGs, todas as sociedades de bairro, elas são muito importantes. E falar disso, porque o plano é nosso, né? A gente precisa entender que a partir do plano é um jeito da gente ver a cidade, como a gente quer morar. E parece que os paulistanos não estão aguentando mais morar com um monte de obra acontecendo, um monte de prédio. Eu acho que a cidade que a gente quer é uma cidade um pouco mais calma e um pouco mais equilibrada. É isso aí. Olha, o nome dos perfis aqui são maravilhosos. O psicopata do É. bem, ei, querido, tudo bom com Ah, você? Ele tá falando, lindo nome, Caterine. E agora é que caiu a ficha para mim. O seu apelido é KT, não é? é, é, A é. KT, eu já tinha ouvido muito falar da KT. É isso aí, Ai, Caterine. que bom. Olha, muito bom ter você aqui no almoço hoje, Caterine. Vamos torcer aí para os vereadores votarem com alguma consciência. Eu acho que sim. Olha, eu acho que sim, porque essa cidade ela tem grandes possibilidades, assim. Eu acho que as pessoas que moram aqui são, afinal de contas, é o que a gente está fazendo juntos, né? Um prédio mais um prédio mais um prédio não faz cidade. A gente precisa discutir o chão. E o plano discute isso, como a gente quer morar no chão dessa cidade. Maravilhosa. Catê, muito obrigada pela participação aqui no almoço do My Eu que News. agradeço.